Olá, eu me chamo Manuel de Santos Cardoso, sou artista plástico, luthier, desde de novo que eu trabalho como artista e hoje venho aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória como artista plástico e luthier. Desde os 16 anos eu comecei a fazer alguns rabiscos, voltado para os desenhos e muitas pessoas começaram a pedir alguns desenhos, eu dava vários desenhos para as pessoas e as pessoas foram me incentivando em relação a isso, E daí em diante eu não parei mais. Minha mãe me deu muito incentivo em relação a isso, alguns colegas, alguns professores, me incentivaram a continuar com esse projeto de arte. E desde lá até agora, hoje eu tenho 46 anos de idade, e continuo trabalhando com a minha arte. Casei, tenho minha família, tenho 3 filhos, e não parei mais de trabalhar com minha arte. Hoje eu pinto os quadros, eu pinto desenhos a grafite, faço todo tipo de relacionado à arte. E depois que eu comecei a aprender instrumento, entrei para a igreja, a gente começou a trabalhar com música na igreja, então a gente, desde já, naquele período não tinha ninguém para consertar instrumentos, os instrumentos às vezes iam para o mato, às vezes as pessoas jogavam no mato. Então eu comecei a consertar alguns instrumentos, meu mesmo e também do pessoal, e fui pegando gosto. E tinha uma curiosidade que eu achava sensacional, que eu admirava muito, era o projeto da estarraxa do violão. A estarraxa dos violões, tem uma catraca inversa, que quando você roda de um jeito, a aba da estarraxa, a manivela vai rolando as cordas. Então isso eu achava admirável, em relação a isso. E eu sempre tive a vontade de ter um instrumento bom, de qualidade, que me desse uma satisfação de som, de sonoridade. Aí veio a ideia de fazer um instrumento, que eu fiz um primeiro instrumento, eu fiz até um cavaquinho, que chamava um cavaquinho vazado, um instrumento sem corpo acústico, era um instrumento mais sólido. E fiz esse instrumento, depois fiz um violão, e aí os colegas começaram a ver, aí foi vendo, aí me incentivaram, já fiz a guitarra de um colega, e aí e passei para instrumentos acústicos, e assim pegando experiências, pesquisando e correndo atrás para sempre aperfeiçoar o trabalho. E hoje, como vocês podem ver, graças a Deus, os instrumentos são bem requisitados, mas tivemos uma trajetória difícil até chegar onde nós chegamos. Eu ainda continuo aprendendo a respeito do som, timbre, pesquisando, porque existe instrumento acústico, instrumentos sólidos, como as guitarras e os baixos, e existe uma série de outros instrumentos, são infinitos, os instrumentos para que possam ser construídos. Sempre gosto de desafios, pegar instrumentos que são difíceis de fazer, eu gosto muito de desafios, para que o cliente também se sinta bem com o meu instrumento. Então, esse aqui foi um dos primeiros violões que eu fiz. Esse é o meu violão, desde muitos anos que eu tenho ele. Ele só passou por um processo de alguns ajustes, Porque na época a gente estava começando, mas a caixa ainda é a mesma, caixa acústica, ainda é a mesma. A gente só melhorou no braço, na questão da estética do braço, Só isso. Mas é um instrumento todo em madeira maciça e todo instrumento em madeira maciça, ela encorpa melhor o som, E todo instrumento, fabricado desta natureza, ela tende a ter um som mais apurado, e nítido, como esse que você está vendo aqui. É um instrumento que já tem muitos anos, por isso que ele já tem esse timbre já bem específico,
quando às horas vagas, ele pegava o caderninho e ia fazer desenho, desenhava bastante. Aí eu olhava para ele e dizia, esse menino tem futuro, esse menino tem futuro. De repente, vem ele mais uma vez me dizer que ia fazer um curso de desenho no Instituto Brasileiro por correspondência, São Paulo, se eu não me engano. Aí eu digo, meu Deus, aí vai ser sucesso. Aí comecei a incentivar, porque eu sei que o talento daquele homem estava cada dia se avançando. Assíduo, comportado, educado, cumpridor dos seus deveres, estava ele atento a tudo. O talento dele foi visto a olho nu, porque é um menino que realmente deixou assim maravilhas para a gente, né? Porque não é todo aluno que se dedica a uma profissão desde garotinho. E quando ele me falou no Instituto Brasileiro de Goiagora, aí incentivei bastante, graças a Deus, tá aí. Desde garotinho, como eu digo a você, todo professor conhece seu aluno, certo? Então, não é diferente ele. Eu já sei e já sabia o que ele ia ser, porque vendo que ele fazia, como ele era em sala de aula, a gente, claro que sabe como ele cresce, como ele vai ser, a gente já sabe. E o talento que ele veio desenvolvendo, não só com desenho e outras coisas mais, que ele já vem desenvolvendo, isso aí é um orgulho. O que ele aprendeu, ele não ficou para ele, porque ele não é egoísta. Ele transfere para outras pessoas. Eu vejo, porque assim, se eu sou uma pessoa que tem um talento, eu tento desenvolver para outros, para que aqueles outros venham seguir o mesmo caminho, fazer coisas bonitas, maravilhosas. E através dele tem muitos aí que estão chegando através do que ele pode oferecer. Manu, eu conheço desde criança. Manu, ele tem uma amizade muito forte com minha família, em especial com os meus pais, né? Manu sempre tocou na igreja, um músico da igreja. E ele criou um vínculo muito forte junto com meu pai. E assim, sempre estava lá em casa e tudo, meu pai estava na casa dele. E ao longo do tempo, quando eu fui crescendo, aí eu fui entendendo o que era uma amizade. E aí sim, eu passei a falar com o Manu, a gente estava sempre junto, trocando algumas ideias sobre músicas também, ele me aconselhando na minha adolescência. Então ele é uma pessoa que faz parte da minha vida desde a minha infância. O trabalho de Manu é um trabalho único e diferente, porque no aspecto material, tudo que ele confecciona, na questão desde a madeira, que é uma madeira nobre e ainda por cima uma madeira envelhecida, onde tem muito valor. Então isso torna os seus instrumentos diferenciados, um instrumento que tem um certo diferencial sonoro e também, se tratando do aspecto da sua pessoa, a forma com que ele produz os instrumentos, ele sempre tenta colocar o seu melhor naquilo que ele está fazendo. Desde a fabricação, onde ele coloca o amor, o empenho dele naquilo ali, e juntando os dois aspectos é o que se torna uma única coisa que a gente pode chamar de qualidade extrema. Ele tem uma particularidade e isso se destaca no seu trabalho por conta de que a forma com que ele faz o instrumento e a escolha de cada material se torna único. E eu já tive a oportunidade de tocar e testar alguns instrumentos feitos por ele e cada um deles tem uma característica diferente. Isso revém desde a sua escolha da madeira, o material que ele usa de primeira, ele sempre faz questão de escolher sempre o melhor, né? E isso o torna particular nesses quesitos também. Eu já comprei instrumentos com ele, inclusive eu tenho duas guitarras, uma já está pronta e a outra está para terminar. Mas tive a oportunidade também de tocar alguns instrumentos já feitos por ele e realmente é uma experiência muito boa, porque se tratando de instrumento de cordas,
tem a questão da regulagem, a questão da tensão, a altura das cordas. Ele é uma pessoa que se preocupa muito para deixar o músico confortável naquilo que ele está fazendo. Então são instrumentos realmente diferenciados, sim, e muito bons também, por sinal. Além dele ser um grande luthier, ele também é um artista plástico, onde ele tem muitas obras feitas, pinturas, além dos instrumentos também. Então eu aprendo muito com ele a forma com que ele conduz cada projeto. Ele é uma pessoa, como eu posso dizer, ele é de um coração muito imenso. É um cara muito humilde, assim. É uma pessoa que ele sonha o sonho da pessoa que quer fazer a construção, seja de um instrumento, ou seja, adquirir uma obra, uma pintura dele. Então, esse lado humano dele, esse lado sentimental, me ensina muito a cada dia, pela sua humildade, pela sua forma de conduzir cada projeto. Então, isso me alegra e a cada dia me dá forças para avançar também. Manu, ele contribui muito com a sua arte e com a cultura local também. Por quê? Como a gente mora aqui no interior da Bahia, né, a gente sabe que aí para fora, muitas cidades grandes, a gente vê muitos artistas e tal, alguns renomados já, e a mídia, mas Manu, dentro da nossa realidade, dentro da nossa cidade, ele, através do seu trabalho, da sua arte, ele tem levado o nome da nossa cidade para fora do estado e até mesmo para fora do Brasil. Ele tem já instrumento fora do Brasil, tem nos Estados Unidos, e tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro também. Então a gente vê essa influência positiva da sua arte rodando mundo afora. E pessoas que quando vêm, né, para a nossa cidade, que vê um trabalho dele, seja na questão dos instrumentos artesanais, né, como o violão, o cavaquinho, a guitarra, através dos seus quadros pintados, ficam assim surpresos com a qualidade do seu trabalho e a sua arte, que é sim um diferencial para a nossa cidade. Então, Camamu só tem muito a ganhar com esse grande artista, né, que é o nosso amigo e irmão Manuel Cardoso.